Oi, turma. Vamos para mais uma aula aqui de Geologia aplicada à Engenharia Ambiental. Nas aulas anteriores, a gente já conversou sobre os minerais, sobre os diferentes tipos de rocha, falamos sobre rochas ígneas e rochas sedimentares. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre rochas metamórficas, para encerrar esse ciclo aqui sobre o estudo das rochas. Então, vocês estão vendo uma foto aí. Essa foto é do Pão de Açúcar, lá no Rio de Janeiro, e é um exemplo de rocha metamórfica. Como sempre, mais uma vez, temos aqui os nossos objetivos de aprendizagem da aula de hoje. Então, o primeiro objetivo é entender a definição de rocha metamórfica, aprender como agem e quais são os agentes metamórficos, compreender os diferentes tipos de metamorfismo, aprender os principais tipos e propriedades mecânicas das rochas metamórficas. E, por fim, analisar a importância na engenharia deste tipo de rocha. Então, a primeira pergunta da aula de hoje é: o que são as rochas metamórficas? Bem, as rochas metamórficas são rochas formadas a partir de modificações de rochas ígneas, sedimentares ou mesmo de outras rochas metamórficas. Esse processo ele ocorre principalmente pelo aumento da temperatura e da pressão, porém não pode ocorrer a fusão da rocha. Então, metamorfismo, o nome meta vem de mudança e morfo vem de forma. Então, o conceito de metamorfismo são um conjunto de processos pelo qual a rocha ela é transformada através de reações que se processam no estado sólido, uma outra rocha com características distintas, ou seja, eu tenho uma rocha, ela vai sofrer processos, reações que vão transformar essa minha rocha num outro tipo de rocha. E aí a gente denomina isso de rocha metamórfica. A gente tem alguns agentes metamórficos. Então, esses agentes eles são responsáveis pelas mudanças nas rochas que dão origem às rochas metamórficas. Então, a gente tem três fatores principais que provocam o metamorfismo. O primeiro, a gente já falou, é a temperatura, o segundo é a pressão, e o terceiro, a gente também pode ter a ação de fluidos. São atividades químicas de soluções aquosas e gases que circulam nos espaços que existem entre as rochas. Então, aqui é um exemplo de uma rocha dobrada que sofreu um processo metamórfico. Se vocês olharem, a gente vai ter aqui vários espaços entre essas rochas. Então, isso facilita a ação desses fluidos. E a gente tem ainda que pode entrar aqui o tempo, tá? Então, é um pouco complicado de você quantificar, a gente vai falar um pouco. Então, os três principais são temperatura, pressão e ação de fluidos. Alguns autores incluem o tempo. Então, falando agora do primeiro agente metamórfico, a temperatura. Quando a gente vai aprofundando progressivamente sobre um crescente número de camadas de sedimento, as rochas vão sofrendo temperaturas cada vez mais elevadas. Então, na aula anterior, eu já falei para vocês sobre o grau geotérmico, que é essa elevação de temperatura conforme a gente vai se aprofundando nas diferentes camadas. E aí, esse grau geotérmico, ele varia aí aproximadamente 30 graus Celsius a cada quilômetro. Então, as intrusões ígneas, grandes massas de rochas, a gente até conversou isso na nossa aula síncrona, que a gente pode ter uma ascensão de massas de magma, que aí elas formam intrusões na rocha, e essas massas de magma, elas vêm com uma temperatura elevada, e isso pode ocasionar uma alteração na rocha. Pode acontecer também a desintegração de substâncias radioativas, e aí a energia liberada nesse processo acaba alterando a temperatura. E a gente pode ter também atrito entre camadas. E aí a gente tem a energia de fricção, que também vai causar uma alteração na temperatura. Então, alguns campos de estabilidade
dos minerais são sensíveis à temperatura. A mudança de temperatura em um ambiente geológico provoca reações químicas entre os minerais presentes na rocha, reequilibrando-os sobre novas condições. Então, alguns minerais eles vão ser mais sensíveis à temperatura e aí a gente pode ter um rearranjo e uma formação de novos minerais, ou mesmo só um rearranjo na estrutura daquele mineral que já existe. As reações metamórficas, elas se iniciam para temperaturas aí maiores que 200 graus Celsius. A gente tem o migmatito. É uma rocha formada em temperaturas muito elevadas e ela fica ali no limite da transição para o campo ígneo. Lembre-se, as rochas metamórficas, elas não podem se fundir. Se ocorrer a fusão desse material, a gente tem a formação do magma e entramos naquele ciclo de formação das rochas. Aí eu já teria a origem de uma rocha ígnea. O migmatita é como se fosse uma rocha que está ali no limite da temperatura para a gente chegar na fusão dessa rocha. Falando agora sobre o próximo agente metamórfico, a pressão. A simples elevação de temperatura não é um fator determinante do metamorfismo, mas é principalmente a combinação com a pressão, tá? Então, quando a gente combina pressão e temperatura, a gente tem uma contribuição para as modificações nas rochas. Então, a gente pode ter pressões orientadas, sobrecargas de rochas sobrejacentes, essas pressões podem ser elevadas e gerar um metamorfismo na rocha. Pressões hidrostáticas, então pressão hidrostática, pessoal, é pressão da água. Então, zonas mais profundas da crosta, onde as rochas trabalham hidrostaticamente. E outras pressões de gases, vapores, CO2, O2. O aumento da pressão vai tender a diminuir o espaço disponível para que o mineral cresça. Então, normalmente os minerais metamórficos formados em altas pressões tendem a ser mais densos. Então, se eu aumento a pressão, se eu diminuo vazios, eu tenho mais massa para um mesmo volume. Isso aumenta a densidade da rocha. Então, o aumento da pressão pode se originar de qualquer esforço direcional. Por exemplo, um soterramento. Isso gera uma orientação preferencial dos minerais. Então, vou colocar aqui um desenho aqui do lado. Então, do mesmo forma que a gente tem ali para as camadas sedimentares, se eu tenho o soterramento dessa rocha aqui, eu vou ter uma tendência de ter uma orientação preferencial desses minerais. Então, como eu tenho camadas aqui, por exemplo, são soterradas nesse sentido, as camadas vão ficando horizontais, eu vou ter uma tendência dos meus minerais também ficarem nesse sentido. Então, os efeitos da pressão elimina a porosidade, então eu diminuo vazios, eu expulso os voláteis, que são gases que possam existir internamente na rocha. Se eu tiver uma rocha sedimentar e essa rocha tiver fósseis, esse processo metamórfico pode gerar o desaparecimento desses fósseis. E como a gente falou, esse reordenamento vai me gerar um material mais denso. Eu tenho minerais mais densos também. E a deformação dos minerais gera uma mudança de estrutura e textura que vai levar ao alinhamento e orientação dos grãos. Então, vejam, esse daqui é um exemplo de um granito. Então, o granito é uma rocha ígnea. A gente conversou muito sobre isso nas nossas aulas anteriores. Um processo de pressão, aqui está mostrado, em diferentes sentidos, gerou aqui uma orientação preferencial dos grãos. Então, aqui eu tenho um granito, aqui eu tenho um guinais. Então, o guinais ele é gerado desses processos metamórficos que acontecem nas rochas graníticas. Próximo agente metamórfico é a ação de fluidos. Então, os fluidos como água, gás carbônico, oxigênio, flúor, eles desempenham a função
de facilitar as reações e transformações mineralógicas. Agem como um catalisador durante o metamorfismo e ajudam na troca de íons entre os cristais que estão em crescimento. Pode existir também a presença de minerais hidratados e ou carbonatados nas rochas metamórficas. E a gente tem aqui processos de inclusões fluidas que eu vou mostrar para vocês. Essas inclusões fluidas, elas podem acontecer, por exemplo, em regiões próximas a áreas marinhas. Então, essas inclusões fluidas, eu tenho aqui água marinha, é uma água com a solução mais salina, e isso pode alterar algumas reações químicas dentro da rocha. Então, quando a gente tem a pressão de fluidos maior do que a pressão litostática, a gente pode ter um fraturamento da rocha e a perda de fluidos através das fraturas. Então, o que é isso? A pressão dos fluidos é a pressão de água, por exemplo. Vou colocar aqui. Aqui é a minha rocha. Vou desenhar aqui. Então, nessa minha rocha, eu tenho a pressão de camadas que estão aqui em cima, lembra? Que é a pressão litostática. O que é que isso quer dizer? Se a pressão desse fluido aqui é maior que a pressão litostática, ela vai fazer uma força. Então, isso vai tender a gerar um fraturamento na minha rocha. E aí, eu posso ter uma perda desses fluidos através das minhas fraturas. É um processo importante na formação de depósitos minerais, onde os minérios se concentram em veios. Então, quando a gente tem a ação desses fluidos, quando a água, por exemplo, vai passando por esses veios, você pode gerar aí como se fosse um processo de lavar a rocha, e alguns minerais vão sendo levados para algumas regiões. E esses veios mais concentrados, eles são importantes nas jazidas de minério. Como eu disse para vocês, a gente tem um agente metamórfico tempo, que alguns autores nem colocam. É muito difícil a aferição na prática do tempo, ou como o tempo vai agir como um agente metamórfico. Então, a gente tem que a velocidade com que as mudanças ocorrem é muito variável. Então, em geral, as rochas registram as condições metamórficas mais intensas a que foram submetidas. Então, você pode ter algum registro na rocha disso. Porém, algumas vezes esse registro ele é obliterado, ou seja, ele é eliminado. Você não consegue verificar ele por reequilíbrio sobre condições mais brandas, em consequência, por exemplo, do resfriamento que ocorre ao final de um episódio metamórfico. Então, nem sempre a gente vai conseguir identificar isso na prática. Então, aqui, rochas metamórficas. Quando as transformações são puramente mecânicas, o que a gente tem é a deformação dos minerais, que constituem as rochas, e consequente mudança da sua estrutura e textura. Então, ao formar-se, a rocha sofre outros fenômenos, como a recristalização dos minerais, por exemplo. Então, quando a gente tem transformações sem qualquer adição ou perda de novo material à rocha, então a composição química inicial continua a mesma, embora a rocha seja outra, a gente tem o chamado metamorfismo normal. Então, o que acontece muitas vezes, aqui são dois exemplos, tá? É apenas uma mudança estrutural da rocha, e aí é manifestada principalmente por meio de sua dureza e da orientação de seus minerais. Então, a gente tem aqui um arenito, que por algum processo metamórfico, variação aqui de pressão e temperatura, é formado um quartzito, uma rocha aqui metamórfica. Então, existem alguns vestígios de acamamento, que são essas camadas aqui no quartzito, e aqui a gente tem um calcário que, por processos metamórficos, é transformado no mármore. Então, o que acontece aqui, eu não tenho nenhuma adição de nenhum novo tipo de material. Veja, a composição química é exatamente a mesma. O que a gente tem é simplesmente um rearranjo, tanto da estrutura quanto da textura. A gente pode ter
o metamorfismo acompanhado por uma mudança na composição química. Então, a gente tem a formação de novos minerais que não existiam anteriormente. Esse processo geralmente é conhecido como metamorfismo metassomático ou simplesmente metassomatismo. Os elementos que caracterizam e identificam uma rocha metamórfica são: os minerais, normalmente eles são orientados em linhas e normalmente eles são alongados. A gente pode ter processos de dobras e fraturas. E normalmente a gente tem rochas de dureza média a elevada. Então, aqui só uma sequência simplificada, pessoal, de como acontece o metamorfismo, tá? Então, é só uma sequência, de novo, simplificada. Então, normalmente, a gente começa com uma deformação nos minerais, onde a gente vai reduzir os poros existentes. Depois, a gente tem aqui a pressão, que faz com que eu gere uma tendência preferencial. Então, vejam, aqui eu teria uma pressão nesse sentido, que fez com que o meu mineral ele se deformasse em uma dada direção. A orientação dos minerais, normalmente, vai depender do sentido em que a pressão está sendo aplicada e podem acontecer processos de dobramento das rochas. Então, aqui, depois dela formada, eu tenho esforços que fazem com que essa minha rocha ela sofra dobras. Por exemplo, aqui quando a gente está formando uma cadeia de montanhas, isso pode acontecer. Existem alguns tipos de metamorfismo, a gente vai conversar aqui sobre metamorfismo regional, de contato, dinâmico, fundo oceânico, soterramento e impacto. Aqui tem uma imagem mostrando esses diferentes tipos de metamorfismo e a gente vai falar agora um pouquinho sobre cada um deles. Então, começando pelo metamorfismo regional, também chamado de dinotermal. Aqui a gente tem uma ação conjunta da temperatura e pressão que provocam a recristalização na rocha e acaba favorecendo o aparecimento de novas estruturas. Normalmente são extensas regiões e alcança aqui níveis mais profundos da crosta. Está intimamente relacionado com a formação de cadeias de montanhas. Essas áreas dessas cadeias de montanhas são conhecidas como geossinclinais. E essas rochas apresentam, em geral, uma estrutura foliada. Então, vejam aqui, tem uma imagem. Eu tenho uma pressão aqui nesse sentido, uma compressão. Então, vai fazer com que eu tenha uma tendência de formar dobras aqui, uma elevação nesse sentido, formando as minhas cadeias de montanhas. Dependendo da temperatura e da pressão que se tenha, você vai formar rochas diferentes. Então, vejam, mais próximo aqui ao nível do terreno, a superfície, eu tenho menores temperaturas e menores pressões, ou pressão e temperaturas baixas. Então, acaba que nessa região são formadas as ardósias. Quando a gente vai descendo no sentido aqui do manto, eu vou aumentando tanto pressão quanto temperaturas. Então, pressão média e temperatura média, eu tenho uma tendência de formar xistos. Quando eu estou aqui em regiões mais profundas, sobre pressões mais elevadas, temperaturas mais elevadas, eu tenho a formação de rochas do tipo gneiss. Então, esses processos são processos em regiões extensas e normalmente está ligado, como eu disse, a essas cadeias de montanhas. É um processo que é responsável pela formação da grande maioria das rochas da crosta terrestre. Ocorre em grandes profundidades, só que o que é que vai acontecendo? A gente já viu vídeo sobre isso. A ação de intemperismo e erosão pode ir eliminando as rochas mais superficiais e você vai conseguindo identificar a partir daí essas rochas que estão metamorfizadas, elas vão atingindo a superfície e aí você consegue enxergar essas massas de xistos e gneisses. Então, aqui o que pode acontecer ao longo do tempo, por exemplo, essa ardósia ela vai sendo
sofrendo processos de intemperismo, erosão, esse material vai embora e daqui a milhões e milhões de anos a gente consegue ver os xistos e os gnáises. Ocorre aí em regiões de dobramento da crosta terrestre, então está muito associada aos processos tectônicos. E aí, como a gente já falou, é associada à formação dessas grandes cadeias de montanha. Então, são responsáveis, é muito comum o aparecimento desses xistos e dos gnáises. Então, veja, o metamorfismo regional, ele muda a textura da rocha, que é um exemplo de uma rocha granítica, e aqui do lado a gente tem um gneiss. Vejam a diferença da orientação e da estrutura de uma rocha para outra. Então, aqui é só um resumo desse metamorfismo, daquela imagem que eu mostrei para vocês, aqui é um pouco mais ampliada. Então, a gente tem a ardósia, aqui tem filito, xisto e gneiss. Vejam, a ardósia está associada, como falei anteriormente, a regiões mais próximas aqui à superfície terrestre, menores temperaturas, menores pressões. Seguida aqui, filitos, xistos e o gneiss, que são as rochas associadas aqui ao metamorfismo a altas temperaturas e altas pressões. O próximo metamorfismo que a gente tem é o metamorfismo de contato ou metamorfismo termal. Então, a gente associa aqui esse tipo de metamorfismo aos tipos de mudança que acontecem nas rochas, só que nesse caso o fator predominante é o calor. É restrito às rochas encaixantes ao redor de uma intrusão. Então, aqui eu tenho o magma, que subiu com a temperatura elevada, e o calor dissipado aqui pelo magma faz com que exista um processo metamórfico. E vai acontecer aqui principalmente nos contatos, mas ele altera toda essa massa. A extensão depende do volume de magma, do gradiente térmico, ou seja, a diferença de temperatura que eu vou ter aqui, e da natureza da rocha em que esse magma está se encaixando. É o efeito mais acentuado em níveis crustais intermediários do que profundos. Então, quando eu tenho ali profundidades mais intermediárias, acaba acontecendo um zoneamento mineralógico próximo ao corpo intrusivo. Eu tenho alguns minerais que vão ser gerados por essa temperatura maior, e aqui em cima eu tenho outros tipos de minerais. É como se eu conseguisse fazer uma distinção entre os minerais que são formados aqui. Aqui é uma imagem para vocês de metamorfismo de contato. Aqui é o magma que introduz, e aqui em cima eu tenho uma outra rocha que parece muito com um basalto. Então, o que acontece aqui é que algumas regiões vão sofrendo processos de metamorfismo exatamente por conta desse contato, por essa variação de temperatura. Existe, pessoal, também o pirometamorfismo. Ele não é considerado como um metamorfismo termal. As mudanças elas ocorrem pelo contato imediato com o magma. Por exemplo, quando essa lava se esparrama pelas vizinhanças de um vulcão, modificando a natureza física e química da superfície das rochas onde ele passa. Então, basicamente, é muito parecido, pessoal, com o metamorfismo de contato. Só que o que acontece é que isso é bem superficial, tá? Bem superficial. Mas, de novo, é muito parecido com o processo de metamorfismo de contato. A gente tem o metamorfismo cataclástico ou dinâmico. Então, nesse caso aqui, ele é gerado por uma pressão não uniforme associada ao aumento de temperatura que provoca fraturas e origina novas estruturas e texturas próprias. Esse tipo de metamorfismo
ocasionam o deslocamento de massas de rocha em zonas de falha. Então, existe uma pressão orientada. Se restringe a partes pouco profundas da crosta terrestre, consistindo no fraturamento, trituração e moagem de rochas originais, com consequente modificação da sua estrutura e textura. Então, o que a gente tem aqui, por exemplo, um dique, imagine aqui, que a gente já viu nas aulas passadas. Eu tenho aqui rochas do lado, e aqui eu tenho uma tendência de um plano de falha. Quando essa rocha, ela se movimenta, eu tenho uma tendência aqui de gerar detritos. Eu vou quebrar, eu vou triturar, principalmente essas rochas que estão aqui lateralmente, tá? Então, veja, eu tenho um plano de falha, uma tendência aqui de deslizamento, e aí esse movimento da rocha faz com que essas rochas que estão coladas aqui lateralmente, você possa ter esses processos de fraturamento, trituração e moagem de rochas. Nesse caso, a gente não tem processos de recristalização. Então, vamos ver aqui um exemplo. Então, imaginem um contato aqui de duas placas ou de uma fratura que você tenha, e aí você tem um deslizamento num sentido e em outro aqui, ó, vejam, nesse sentido e nesse. Existe aqui uma tendência, como disse, de gerar detritos, fraturas. Aqui a gente vai ter uma quebra desses grãos. E aí a gente pode ter rupturas rúptil ou dúctil. Aí, de novo falando aqui de resistência dos materiais. A ruptura rúptil, ela gera fragmentação, pulverização. Então, imaginem que vocês estão colocando um peso em cima de um vidro. E aí você vai colocando peso, 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 peso. O vidro ele não deforma praticamente. Na hora que ele romper, ele vai romper de uma vez, ele vai fragmentar, ele vai pulverizar. Na ruptura dúctil, é como se a gente tivesse, imagine uma barra de aço, onde você coloca uma máquina para puxar de um lado e outra máquina para puxar de outro. Quando você puxa essa barra de aço, ela vai deformando, 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 e ela vai diminuindo aqui, ó, formando um estiramento. Então, no centro, conforme você vai puxando, ela vai diminuindo até que ocorra a quebra. E isso seria uma ruptura dúctil, tá? Onde você tem deformação, deformação, deformação até a ruptura. No caso da ruptura rúptil, ela acontece de uma vez. Você aumenta, aumenta, aumenta a carga. Quando ela rompe de uma vez. Então, imaginem um vidro aí quebrando sobre uma pressão. E aqui é um exemplo aqui de contato entre placas. E essas regiões aqui, ó, de contato vão muito provavelmente formar rochas através do metamorfismo dinâmico. A gente tem aqui dois exemplos que são os cataclásitos e os milomitos. Então, os cataclásitos são rochas formadas por esmigalhamentos sem reconstituição química, que é aquela ruptura rúptil, e os milomitos são formados por moagem e cisalhamento dos grãos em regiões aqui onde a gente vai ter uma permeabilidade mais elevada. A gente tem o metamorfismo de soterramento, que basicamente está ligado aqui a rochas que vão sendo sobrepostas em um determinado local. E aí a gente tem camadas sedimentares aqui, por exemplo, e aí esse grau geotérmico, que é a temperatura com o peso das colunas, pode gerar um processo metamórfico. A deformação é bem pequena, a gente pode ter aqui uma foliação horizontal sutil e paralela à estratificação. Preserva a textura e a estrutura da rocha original. A gente tem aqui o metamorfismo agora hidrotermal. É resultado da percolação de águas quentes ao longo de fraturas e espaços intergranulares das rochas.
Então, o processo metassomático, o que é isso? É um processo geológico onde um mineral ele é substituído quimicamente, sofrendo uma metamorfose, convertendo-se em outro, trazido por uma solução ou por gases magmáticos. Então, esse processo metassomático ele se desenvolve através de trocas iônicas entre a água quente, que está ali circulando nas paredes das fraturas. Então, são característicos também de depósitos minerais, como eu disse, quando a água ela passa pela rocha, esses processos você pode acabar tendo a solubilização de alguns tipos de mineral, e aí nesses veios você gera jazidas importantes de minérios. Aqui é uma foto, aqui também tem, você tem essas intrusões aqui, e aí essas intrusões geram essas zonas de alteração hidrotermal. Aqui é uma foto de uma rocha. Então vejam aqui, é possível ver essas intrusões aqui. Então são falhas que existem na própria rocha. E aí esse fluxo de água pode gerar um processo metamórfico, junto com a temperatura que você tem aqui do magma. Existe ainda o metamorfismo de fundo oceânico, então está associado às regiões de oceano, e aí aqui é um processo bem complexo, que é onde você tem a circulação de água do mar aquecida, e você tem fraturas e zonas onde essa água ela pode circular, e aí esses processos podem dar origem a rochas metamórficas. Então, aqui é só uma outra imagem. No fundo oceânico, você tem fraturas também, da mesma forma que existem fraturas nas nossas rochas da crosta terrestre, no fundo oceânico também existem fraturas. E como a gente já conversou, essas fraturas são planos preferenciais de caminhamento da água. E aí, essa água, junto com o calor do magma vindo de regiões mais profundas, podem gerar um metamorfismo nessas rochas. Por fim, a gente vai falar do metamorfismo de impacto. Então, é associado a impacto de grandes meteoritos. A energia do impacto ela é dissipada como ondas de choque na fratura e se desloca na rocha, formando uma cratera de impacto. Então, esse processo ele produz uma pressão muito elevada e aí podem acontecer reequilíbrios de minerais, por exemplo, o quartzito transformado aí em coesita, que é um tipo de polimorfo de alta pressão do quartzo. Aqui é uma foto de uma cratera que tem lá nos Estados Unidos, no Arizona. Aqui aconteceu o impacto de um meteorito no arenito no período Cretáceo. E aqui gerou uma cratera com 1,2 quilômetros de diâmetro e aproximadamente aí uns 200 metros de profundidade. Então, vejam, uma cratera gigantesca. Quando ocorre esse impacto do meteorito, existe uma zona principal aqui onde vai acontecer o metamorfismo. E aí você vai ter outras zonas onde essa energia do impacto vai gerar trincas e fraturas nessa rocha. Aqui no Brasil existem alguns locais, tá, de impacto, que no Ceará não tem nenhum. Das regiões que a gente tem, basicamente são essas três regiões que vocês estão vendo aí na imagem. Importante para a gente, propriedades mecânicas das rochas metamórficas. Então, essas propriedades dependem da xistosidade, vou falar para vocês um pouquinho sobre o que é a xistosidade, da composição mineralógica e da textura. Quando a gente vai para a engenharia, sempre é muito importante conhecer as propriedades mecânicas. Sempre não, vamos lá. Principalmente quando a gente está trabalhando aí do ponto de vista da resistência desse material, tá? Mas normalmente na engenharia a gente trabalha muito com propriedades mecânicas das rochas.
Então, as características tecnológicas das rochas metamórficas, elas são intermediárias entre sedimentares e ígneas. E isso eu já mostrei para vocês na aula de rochas. Então, tem uma caracterização para engenharia dessas rochas, e aí eu mostro para vocês uma rocha ígnea, uma sedimentar e uma metamórfica. Então, em geral, em termos de propriedades mecânicas, as rochas metamórficas elas são intermediárias entre sedimentares e ígneas. Então, tem uma densidade normalmente aqui menor do que as rochas ígneas, mas tem uma densidade muito maior do que rochas sedimentares. Aí o mesmo acontece com resistência e deformabilidade. Normalmente tem um arranjo orientado dos grãos e as xistosidades, que são os planos que são formados, normalmente facilitam alguns agentes que ocasionam um intemperismo. E aí facilitam a alteração dessas rochas, que podem dar origem a solos mais espessos em cima dela. Normalmente tem uma extrema rapidez de variação lateral e vertical de suas camadas em termos de natureza e características. Você pode ter uma variação muito grande, tá? Em termos das características dessa rocha, tanto lateralmente quanto verticalmente. Então, só para falar aqui para vocês sobre planos de xistosidade. Então, o que é a xistosidade? É uma expressão que normalmente a gente utiliza quando a rocha ela apresenta minerais micáceos, lamelares ou prismáticos paralelos e subparalelos, que caracterizam a aparência de uma rocha metamórfica. Então, são planos normalmente de menor resistência. Então, devido aos processos metamórficos, e aí eu já mostrei essa imagem para vocês, existe uma tendência da formação de alguns planos. Esses planos são o que a gente chama de xistosidade. Então, a xistosidade ela é evidenciada pelo achatamento e orientação dos grãos da rocha que ocorre durante o processo metamórfico. As principais rochas que a gente tem metamórficas são essas aqui: quartzito, ardósia, filito. E eu coloquei para vocês aqui qual é a rocha ígnea ou sedimentar original que deu origem à rocha metamórfica. Então, eu vou pedir que vocês deem uma olhada com calma nos slides que estão disponíveis para vocês. Aqui são algumas imagens de rochas metamórficas. Então, a gente tem aqui a ardósia, o filito, que, como eu mostrei para vocês anteriormente, estão associados a processos metamórficos de temperaturas mais baixas e pressão mais baixa também. Aí a gente tem quartzito e o mármore e o quartzito originado lá das rochas sedimentares. Xisto e gnais, e aí de novo gnais associado a processos metamórficos com maiores pressões e maiores temperaturas. A gente também tem a brecha e a calciosilicática. Bem, voltando lá ao início da nossa aula sobre os objetivos de aprendizagem, vamos voltar lá cada um de novo. Vocês têm que ter aprendido cada um desses objetivos ao longo da aula. Entender a definição de rocha metamórfica, aprender como agem, quais são os agentes metamórficos, compreender os diferentes tipos de metamorfismo, aprender os principais tipos e propriedades mecânicas das rochas metamórficas e analisar a importância na engenharia desse tipo de rocha. Então, aqui, de novo, bibliografia e material de apoio. Então, eu espero que vocês tenham entendido e compreendido a aula de hoje. E no nosso próximo encontro, vocês tiram as dúvidas. Então, dessa parte de rochas, então, a gente falou sobre minerais, sobre rochas, diferentes tipos de rochas, rochas ígneas, metamórficas e sedimentares, a gente encerra aqui. Então, o próximo assunto que a gente já vai falar é sobre o intemperismo de rochas. Então, até a próxima, pessoal.